Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu vou aproveitar mais uma noite livre para gravar uma sequência de vídeos para vocês, especialmente sobre a aura e os chakras. Faz tempo já que eu quero gravar esse vídeo para vocês, eu acho que é um assunto muito importante, se tratando de autoconhecimento e também de manipulação de energias. Eu acho que compreender a aura, as energias da aura, do que ela se trata, onde ela está, como ela funciona, é muito importante para a gente em vários aspectos, em questão de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, e já eu explico para vocês como isso funciona. Uma breve descrição do que é a aura, a maioria já deve ter ouvido falar, é um assunto muito comum em linhas esotéricas, das mais simples, em revistinha de banca de jornal, ou em livros de Wicca, de ocultismo, vocês com frequência ouvem falar sobre a aura. Nem todos entram detalhadamente nesse assunto, tem muitos livros que são especificamente sobre isso, e na literatura em geral eu já encontrei descrições muito diferentes sobre a aura. Então também fica essa dica para vocês, tá? Estudem bastante, procurem fontes de informação, não se baseiem apenas em um livro, como foi o meu caso, tanto é que a minha descrição provavelmente não vai bater com a de muitas pessoas, tá? A descrição da aura, por exemplo, tá? Para mim, ela é descrita como um campo de energia que envolve e penetra o corpo humano, e as irradiações que ela libera, a gente enxerga como a luminosidade da aura, que varia as cores e o padrão de acordo com o padrão vibracional. O padrão de formas varia de acordo com o padrão vibracional. Na doutrina espírita, por exemplo, é resumido em corpo físico, perispírito e espírito. Já vi algumas outras definições em alguns livros que resumem corpo físico, corpo astral e espírito. Enfim, tem muitas variações, e também os que descrevem a aura com cores também são variados, tá? Alguns descrevem como cada camada com uma única cor, e eu, no meu caso, tenho diferentes padrões. E embora eu creia em 7 corpos, tá? Eu vou falar apenas sobre o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo celestial, tá? Para facilitar a explicação, eu não encontrei boas ilustrações, como eu gosto de fazer para vocês, sempre uns slides e explicando e mostrando as imagens. Hoje eu vou fazer diferente e vou usar o meu quadro branco com algumas figuras para poder desenhar para vocês como são os padrões áuricos. Eu também vou falar especificamente sobre a aura do corpo humano, tá? Eu não vou falar sobre a aura de objetos. Os seres vivos e os seres inanimados também possuem aura. Objetos pessoais de todas as pessoas são carregados com a energia do seu dono, né? Então, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona o encantamento. Você, além de usar a energia de determinado objeto, você também carrega com a sua energia. E eu vou falar um pouquinho agora para vocês, então, sobre as camadas da aura, que não são exatamente camadas, tá? Elas são descritas, desenhadas como camadinhas, de maneira a ilustrar o padrão vibracional, né? Quanto mais sutil, mais alto, né? Vai se dividindo em camadas para cima ou para os lados, mas todos os corpos estão no mesmo lugar, eles apenas vibram de maneiras diferentes. Então o desenho, a ilustração que vocês geralmente encontram sobre a aura em formato de camadas não quer dizer que tem uma camadinha e depois mais uma e vai uma por cima da outra, como se fosse várias camadas de tecido sobre o corpo. Elas são todos o mesmo corpo, com diferentes padrões vibracionais. Então, eu vou começar falando sobre o corpo etérico para vocês. Então, cá estamos no meu quadro branco. Eu tentei desenhar uma forma humana, mas o meu desenho ficou parecendo um grey, ficou horrível. Então, eu preferi colar uma imagem só para facilitar o desenho no caso dos corpos astrais, né? Nos corpos mais sutis do corpo humano. Vou começar então falando sobre o corpo etérico. Ele tem uma forma... Opa! Não era essa caneta que eu queria, gente. Ela já começou fazendo loucura, viu só?
Tcharam! Vamos lá. O corpo etérico é formado de uma rede de cor azulada, muito próxima ao nosso corpo físico. Uma distância de 5 milímetros a 2 centímetros. Poderia ser um pouco mais próximo ali no meu desenho, tá? Mas eu não vou conseguir, depois eu vou acabar estragando o meu papelzinho tão bonito. Essa luminosidade, ela varia o tom. Pessoas mais robustas têm uma cor mais acinzentada e pessoas mais sensíveis têm um tom mais azulado. Como é o mais denso dos nossos corpos sutis, quando a gente começa a desenvolver o dom da clarividência, é provavelmente um dos corpos que você enxerga primeiro. Antes de você começar a enxergar uma aura colorida, você enxerga como se fosse uma bruma azulada ao redor do corpo. Ela tem um formato como se fosse chuviscos de televisão, tá? Ela não é uma forma distoante, como se fosse uma redezinha que envolve todo o corpo. Também é possível enxergar os vórtices dos chakras e todos os órgãos, como se fossem os órgãos do corpo humano, porém com formatos de luminosidade azulada. Acredita-se que o corpo etérico tem função de proteger o corpo físico de todos os tipos de malefícios a nível físico. Portanto, a tendência é que a doença se manifeste, se for uma doença a nível físico, primeiro no corpo etérico. Já foi observado que nas plantas, primeiro é projetada a forma da folha para que depois ela cresça. Também segue esse conceito com o nascimento dos bebês. Acredita-se que logo que o óvulo é fecundado, forma-se um campo de energia azulada. E durante toda a gestação, o ventre da mãe tem uma coloração extra azulada. Muitas pessoas, inclusive, afirmam que próximo de mulheres grávidas tem muitas fadas azuis. A gente sabe que os elementais geralmente se manifestam como pontinhos coloridos. Muitas pessoas afirmam que veem muitos pontos coloridos de cor azulada ao redor das grávidas. Isso porque a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Portanto, a grávida vibra num padrão muito mais azulado e acaba atraindo para si seres com este mesmo padrão. O segundo corpo, um pouco mais sutil do que o corpo etérico, é o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional, diferente do nosso corpo etérico, é multicolorido. É geralmente a visualização que as pessoas que desenvolvem mais a clarividência acabam enxergando. É aquela aura multicolorida que nós enxergamos em fotografias, em certo tipo de fotografia, peraí que eu não me lembro agora o nome. Esse é o corpo que nós conseguimos enxergar quando desenvolvemos bastante o nosso dom da clarividência. É um padrão vibracional mais sutil do que o corpo etérico. Ele tem formato de nebulosidade, diferente do corpo etérico, que parece chuvisco de TV, parece uma teia azulada. O corpo emocional, ele parece várias bolhas, como se fossem brumas coloridas. E as cores correspondem às nossas emoções. Por isso que muita gente afirma que os clarividentes que enxergam a aura conseguem perceber o estado emocional da pessoa. Também é possível observar se a pessoa tem algum tipo de doença emocional, muita angústia, depressão, muita raiva, entre outras coisas. O nosso corpo emocional é um pouco mais extenso do que o nosso corpo etérico. Ele vai desde o encontro ao nosso corpo até, em média, 25 a 75 centímetros. Ou seja, ele envolve, penetra e se expande até 75 centímetros. Então, ambientes com energia muito carregada. Quando você entra numa sala, por exemplo, onde muitas pessoas acabaram discutindo, você, logo que entra, mesmo que você não tenha visto nada ou que as pessoas te digam alguma coisa, muitas vezes você sente uma energia diferente, alguma coisa está errada. As pessoas estão com seus corpos emocionais extremamente agitados e emoções muito intensas fazem com que esse corpo fique maior, se expanda.
Portanto, quando você está calmo, num dia tranquilo, ele fica ali em média de 25 a 30 centímetros ao redor do seu corpo e irradiando. Agora, se você tem uma emoção muito intensa, a tendência desse corpo é se expandir e pode até preencher todo um ambiente. O corpo emocional, ele contém todas as cores do arco-íris, porém num tom mais rosado. Também é neste ponto de desenvolvimento da clarividência que nós conseguimos enxergar melhor os chakras, que são vórtices de energia ao longo do nosso corpo. Nós temos milhares de chakras no nosso corpo, mas nós estudamos, trabalhamos e desenvolvemos geralmente os considerados 7 chakras principais, que ficam localizados nestes pontos. Sobre os chakras eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Mas é neste ponto de desenvolvimento da clarividência que você consegue ver se os chakras estão harmônicos. Quando eles giram no sentido horário, eles estão regulados, estão funcionando corretamente e estão absorvendo energia do universo. Quando eles giram no sentido anti-horário, estão desarmônicos, desequilibrados e estão expelindo energia. Ao invés deles absorverem, eles acabam soltando, irradiando para fora de um dos seus corpos a energia, que pode causar danos aí em vários aspectos do corpo etérico, danos físicos, né? Do tipo apatia, anemia. No corpo emocional, acaba liberando demais algumas emoções. E uma pequena observação também antes que eu me esqueça. Os chakras, eles não estão apenas em um dos corpos. Cada corpo emocional ou etérico ou mental possuem os seus chakras. Então, os chakras variam também de acordo com o padrão vibracional. Cada corpo possui o seu chakra. Todos eles interligados, já que estão sobrepostos e penetrando uns aos outros, assim como os corpos sutis no corpo físico. O próximo corpo, mais sutil do que o corpo emocional, é o corpo mental, que geralmente é visto como uma luminosidade amarelada ao redor do corpo. Este já é ainda mais extenso, a sua irradiação vai ainda mais longe. Vai desde encontro ao corpo, de 75 centímetros a 2 metros de distância. É neste corpo que nós podemos observar os pensamentos. Não exatamente o que a pessoa está pensando, tá? Não é você desenvolvendo a clarividência a ponto de enxergar o padrão vibracional do corpo mental que você vai conseguir ver o que a pessoa está pensando ou adivinhar alguma coisa assim. Mas você consegue ver como se fossem bolhas, como se fossem bolinhas grudadas neste campo, todos numa tonalidade amarela. Também é neste plano, neste padrão vibracional do nosso corpo, que se formam as formas pensamento. Também é neste padrão onde vibram as larvas astrais, também conhecidas como servos por alguns, né, servos astrais, ou os familiares psíquicos, que eu já falei para vocês em outra ocasião. Tudo aquilo formado, criado no plano mental, fica visível neste corpo sutil do corpo humano. E o próximo corpo que nós vamos falar é o corpo celestial. O corpo celestial, ele tem uma luminosidade dourada. Como eu não tenho uma caneta dourada, vai permanecer a ilustração do corpo mental, com uma diferença da forma. Ele não tem essa forma de luminosidade radiante, ele forma uma espécie de tela ao redor do corpo. Acredita-se que é no corpo celestial onde estão impressas vidas passadas e as características do espírito da pessoa. A característica essencial que acompanha ela desde o surgimento do espírito, não a esta encarnação, e sim de todas as suas vidas. Também é este corpo celestial que filtra e bloqueia as energias. Portanto, quando você condiciona a sua aura a ser um escudo protetor, é neste corpo que se forma o escudo de proteção.
Então é isso, gente, uma descrição breve da aura, tá? De como eu compreendo. Eu sei que ficou meio confuso no quadro, eu não gostei muito desse sistema, mas foi o sistema mais prático que eu encontrei para poder desenhar para vocês como eu vejo, como eu conheço os padrões vibracionais dos nossos corpos mais sutis que compõem a nossa aura. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre os chakras, para daí a gente poder prosseguir com os vídeos falando sobre a aura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!